boa noite. Amém? Vamos iniciar nossa conferência de integração, então. Queria convidar você a fechar seus olhos, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir neste momento, nessa noite e nessa conferência. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor. Queremos agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos falando sobre coisas do Senhor, Deus, enquanto servos, enquanto voluntários que fazemos a Sua vontade, Deus. Queremos pedir que o Senhor esteja nos direcionando, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, Deus, para compartilhar a Tua mensagem a nós. E queremos que o Senhor esteja nos conduzindo nessa noite e amanhã, pela manhã, ao terminarmos essa conferência, Deus. Nós clamamos pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que separar o sábado às vezes é um pouco complicado pelos vários compromissos que nós temos, né? Mas graças a Deus pela vida de vocês. E nós estamos aqui então para falar um pouco sobre integração. E eu queria só então abordar os nossos objetivos com essa conferência. Então nós temos alguns momentos que nós repartimos então para podermos ter um melhor aproveito dessa conferência. Então, em primeiro lugar, nosso objetivo é entender a integração no estilo de vida, que vai ser esse primeiro momento aqui, essa primeira conversa que nós vamos ter, esse bate-papo, que é um pouco sobre a integração no nosso estilo de vida. Mais do que entender, nosso objetivo é que nós possamos sair daqui colocando em prática algumas coisas que nós pensamos ser bom e positivo para o nosso ministério e para o seu ministério. O segundo objetivo é discutir as melhores práticas de integração no culto e na célula. Então, nosso segundo momento com o pastor Carlos Hermídio, nós vamos discutir algumas práticas, nós vamos separar em grupos, nós vamos ter um momento bem dinâmico, para então nós pensarmos como igreja, como membros desse corpo, dessa família, como nós podemos desenvolver melhor a integração, tanto no culto, tanto na célula. E por fim, amanhã pela manhã, o pastor Emerson, então, vai nos ajudar a compreender a cultura missional e a reintegração. Então, ele vai alinhar um pouco sobre como nós podemos ser missionais nessa nossa cultura, podendo integrar pessoas, recepcionar e principalmente falar também a respeito de reintegração de pessoas em nosso corpo e nossa família, que nós vemos aí que é uns desafios que nós temos como igreja e que vale a pena então nós podermos discutir melhor sobre essas práticas. Então nessa noite, nesse momento agora, nós vamos falar um pouco sobre integração. Então quando nós falamos sobre integração, tem um texto bíblico que me salta muito dentro da Bíblia, que é Hebreus capítulo 13, verso 1 e verso 2. E ele diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos, não se esqueçam de demonstrar a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Então esse texto vai trazer para nós então o que nós iremos então discutir nessa noite, vai introduzir para nós qual é o assunto dentro da integração que nós vamos falar. Porque quando nós falamos sobre integração, nós entendemos que faz parte de um dos mandamentos de Deus. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus, quais eram os mandamentos, o segundo mandamento é qual? Amem ao seu próximo como a ti mesmo. E aí depois Jesus fala o quê? Todos os outros mandamentos derivam deste mandamento, do amar a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. E aí Hebreus, o autor de Hebreus vai falar para nós que para nós amarmos então o próximo, amar uns aos outros como irmãos, nós precisamos demonstrar a hospitalidade. E a hospitalidade aqui, Hebreus vai falar para nós que é uma das formas de integrar, uma das formas de acolher bem alguém, é uma das formas de recepcionar bem alguém. Então, a integração que nós vamos falar aqui, em primeiro lugar, ela é um mandamento de Deus para nós cristãos, para nós membros do corpo de Cristo Jesus.
E aí ele fala para nós fazermos isso como se todos fossem então nossos irmãos, parte da nossa família. E até interessante que ele vai falar ali, né, que alguns sem o saber hospedaram anjos. Aqui nesse contexto, quando ele fala dessa hospitalidade, era comum na igreja primitiva, durante as viagens, durante então, uma pessoa que precisava ir até outro local para, às vezes, no seu negócio, ele precisava comprar ou receber alguma especiaria de outro lugar, ele procurava cristãos naquela cidade a qual ele estava indo, para então que aquele cristão pudesse o receber. Isso aconteceu, por exemplo, com os discípulos, né? Jesus envia os discípulos de 2 em 2, e aí ele fala: se alguém o receber, abençoe aquela casa. Se não, o que você faz? Bate os pés, a poeira, e não volte mais naquele lugar. Então isso está falando então de integração. Essa era a forma de integração na igreja primitiva. Era uma das formas como a igreja, naquele contexto, poderia mostrar e demonstrar com excelência a sua integração. E nós, como que nós podemos então pensar em integração na nossa igreja hoje? Que nós temos não talvez um contexto como esse, onde vem um irmão de longe, nós precisamos hospedar, mas nós temos a integração em vários âmbitos, e um deles, o primeiro da integração, que nós vamos trabalhar hoje, é a recepção de pessoas. Então nós queremos hoje conversar um pouco sobre como nós podemos integrar as pessoas na nossa recepção, na forma como nós recebemos as pessoas. Então, um visitante veio à igreja no culto de domingo à noite, o visitante foi à sua célula. Como nós podemos integrar essa pessoa da melhor forma? Como nós podemos recepcionar essa pessoa de uma forma que ela se sinta bem acolhida, que ela se sinta à vontade então para estar naquele lugar? Porque se um visitante veio até nós através do culto ou através da célula, ele tem uma expectativa de receber algo naquele lugar. Alguns às vezes vêm atrás de cura para os seus problemas, para os seus desafios espirituais. Outros vieram porque algum amigo o convidou e ele então quer saber um pouco melhor sobre isso que o amigo dele está vivendo, que você está vivendo. E nós, é nosso papel como cristãos recepcionar essas pessoas. O segundo âmbito da integração que nós queremos discutir hoje é na inclusão de pessoas. Além de recepcionar, então hoje na nossa igreja, nós temos um ministério que faz isso muito bem, que é o Ministério de Apoio e Recepção. Então o Ministério de Apoio é um ministério que nos ajuda a recepcionar as pessoas e também ajuda a incluir as pessoas. Então, para quem não sabe, quando alguém decide se converter no domingo à noite, o Ministério de Apoio faz um trabalho fantástico de acompanhar aquela pessoa, no momento da oração, depois da oração, acompanhá-la até uma sala lá embaixo, presenteá-la com uma Bíblia, orar com essa pessoa, anotar as informações dela. Então isso é uma forma de inclusão, isso também é integração. Então a inclusão aqui no aspecto de integração que nós vamos falar, é quando você, vamos ajudar um frequentador ou um visitante a ser incluído na nossa família. No ministério, então se você é líder de ministério, faz parte de um ministério, quando você foi incluído dentro desse ministério, você foi integrado. Então quando alguém chega à igreja e ele quer começar a participar dos cursos, ele precisa de ajuda para ser incluso. Além disso, nós temos também a questão de inclusão no aspecto de deficiências, né? Então, por exemplo, Libras é um ministério que ajuda na inclusão de pessoas, e nós temos outros que podem nos ajudar a fazer essa inclusão dentro da integração. Mas o principal aspecto que nós também queremos conversar nessa noite, dentro da inclusão, sobre essa integração que nós queremos conversar, é quando nós trabalhamos a integração na conversão e no crescimento de fé de alguma pessoa. Porque a integração aqui é muito mais do que somente eu recepcionar ali na frente o nosso visitante, o frequentador de célula, é muito mais do que eu abrir as minhas casas como anfitrião para uma célula, é eu trabalhar a integração de uma pessoa desde o momento onde eu vou conseguir evangelizar essa pessoa, levá-la à conversão e incluí-la para que ela possa crescer na sua fé dentro da igreja. Então é sobre essa integração que nós vamos falar nessa noite.
E pensando nisso, não é novidade para nós sabemos que a nossa igreja, ela trabalha dentro do ID, do integrar, desenvolver e enviar. Nós trabalhamos num modelo e esse modelo nos ajuda a trabalhar essa integração da pessoa. Então, para quem já fez lidere sabe que o ID, ele é um processo desenvolvido para que a pessoa ela possa se converter, possa crescer na fé e possa ser enviado a multiplicar aquilo que ele está recebendo. E dentro desse integrar, desenvolver e enviar, nós temos então algumas coisas que nos auxiliam dentro dessas etapas, dentro desses trilhos. Vamos revisar aí. Então, no integrar, nós temos o culto e as nossas células. Então, quando nós começamos o trilho, quando a pessoa vai começar o trilho da nossa igreja para poder participar e crescer na fé, ela precisa ser integrada. E nosso principal carro-chefe de integração, qual é? A célula e o culto de domingo à noite. O culto de domingo de manhã, o culto de quinta-feira são cultos muito importantes, mas para a integração, nem tanto. Porque o culto de quinta-feira e o culto de domingo de manhã é muito mais para desenvolver do que para integrar pessoas, porque o foco é diferente. Então, nosso culto de domingo à noite e as nossas células é onde nós trabalhamos a integração de pessoas, onde nós vamos receber a maioria dos nossos visitantes, é a nossa porta de entrada. Quando a pessoa, então, ela se integra, ela começa a se desenvolver. Nosso carro-chefe é a escola bíblica, então ela vai se desenvolver através dos nossos cursos, do Descubra, do Cresça, do Lidere e do Avance. Mas também temos o discipulado, que talvez nós temos um pouco hoje de dificuldade na nossa igreja, mas temos pessoas que fazem isso muito bem, que têm acompanhado pessoas, têm discipulado, ajudado elas a crescer. E depois então que ela começa a crescer dentro da escola bíblica do discipulado, a pessoa é convidada a enviar, tanto no serviço como na multiplicação. O serviço então é quando ela se torna um voluntário nos ministérios, um voluntário da igreja trabalhando de alguma forma dentro da igreja, e a multiplicação então é quando ela começa a replicar aquilo então que ela recebe dentro da célula, liderando célula, sendo um anfitrião. E quando nós olhamos para o nosso crescimento, para o desenvolver da nossa igreja, desde 2015, que foi quando o ID começou a funcionar, nós temos visto Deus nos abençoar através desse processo. Deus abençoar a nossa igreja através dessas etapas, tendo pessoas sendo integradas, tendo pessoas se desenvolvendo e tendo pessoas também sendo enviadas. Nós temos aí todos os anos pessoas formando no Lidere, novas células sendo desafiadas a se multiplicar. Nós temos pessoas que estão completando os nossos cursos, mas nós percebemos que hoje nós temos um pouco de dificuldade nesse primeiro processo, no processo do integrar. Nós olhamos assim que nós tivemos um crescimento de pessoas se desenvolvendo, pessoas se comprometendo, de pessoas até que há um bom tempo estavam às vezes perdidas, apagadas no meio da igreja e que hoje são referência para muitas pessoas. Mas para nós percebemos uma grande dificuldade nossa, e eu me coloco também nesse processo de dificuldade, que é a integração. A nossa igreja, nós temos alguns dados aqui a passar que nós vamos analisar, porque nós não chegamos nesse entendimento que o integrar é um desafio somente das nossas cabeças. Nós fizemos análise, nós conversamos com algumas pessoas e nós queremos mostrar isso para vocês. Porque quando nós entendemos que nós temos uma dificuldade, isso não é algo negativo. Isso é algo bom, porque vai nos ajudar a melhorar constantemente. Vai nos ajudar a desenvolver. Então eu quero trazer aqui alguns dados sobre o nosso crescimento. Para quem já participou do Fôlego, para quem participou de algumas reuniões, sabe que desde 2015 nós tivemos um crescimento anual de aproximadamente 40%. Dentro desses 40%, nós fizemos uma análise. Nós queremos saber quem são essas pessoas que cresceram conosco durante esse processo. E aqui nós trouxemos um dado, que é
a quantidade de pessoas que foram agregadas, integradas à igreja, à nossa família, através do batismo, é a quantidade de pessoas que nós recebemos de outra igreja. Essa informação para nós é muito importante, porque ela vai mostrar para nós se nós temos realmente uma dificuldade ou não. Então vamos ver lá. Hoje, esse total aqui, essa porcentagem, representa cerca de 81 pessoas que foram agregadas desde 2015 e que ainda estão conosco, que ainda fazem parte como membros, são ativos, estão frequentes em nossa igreja. Então vamos lá. Então, de 80 pessoas aproximadamente, 51% são pessoas que foram agregadas de outras igrejas, foram transferidas então para a nossa igreja. E os outros 49% foram batismo, foram pessoas que nós integramos, passaram pelo nosso trilho, se converteram, tomaram a sua decisão aqui na nossa igreja e então tomaram a decisão de se batizar e se tornar membro da nossa igreja. Mas espera aí, o que isso significa para nós então numa conferência de integração? Isso é um número ruim? Não, isso não é um número ruim, mas mostra para nós um alerta, ativa em nós um alerta. Porque a maioria das pessoas que nós recebemos foram de outras igrejas. Isso não é ruim, isso não significa que nós somos lá na outra igreja, pescamos a pessoa no outro aquário. Não, não é isso. Mas foram pessoas que de alguma forma estavam precisando ou desejavam procurar outra igreja, às vezes porque mudou de cidade, às vezes porque tiveram algum problema e estavam então querendo ajuda em outra igreja. E aí então nos encontraram, perceberam em nós algo diferente e então decidiram andar conosco, fazer parte da família Betânia. Mas mostra para nós que a maior parte de pessoas que nós integramos, de alguma forma já eram convertidas. Elas já eram pessoas que tinham conhecimento do Evangelho, que tinham conhecimento básico daquilo que eles entendiam como salvação, de quem Cristo é. E somente 49%, que também já é um número bastante expressivo, mas significa que nós, desde 2015, 4 anos atrás, nós batizamos 40 pessoas nesses anos. Então, quando nós olhamos para esse número, nós vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada para poder entender esses números. Significa que nós, enquanto igreja, temos uma certa dificuldade em agregar pessoas. Talvez pelo tempo de crente, falta de relacionamento com o descrente, não sei. Nós vamos poder analisar isso juntos. Mas nós temos uma dificuldade no integrar, porque a maior parte das pessoas que foram agregadas, elas já tinham conhecimento do Evangelho e decidiram então agregar pela uma estrutura que a igreja proporcionava para elas. Mas somente 49 batizaram aqui, foram integradas realmente, foram alcançadas por alguém compartilhou o Evangelho para ela e ela então tomou a sua decisão. Que é sobre essa integração que nós queremos falar, né? Então, dividindo esse número, olha só por que nós temos uma outra dificuldade. Dentre os batizados, nós separamos as idades. Quanto é a média de da idade das pessoas que batizaram aqui em nossa igreja? Olha lá, 50% dos 40 batizandos, 50% deles eram entre 17 e 30 anos. Eles eram jovens. Então aí os jovens aparentemente tiveram um bom trabalho de integração. Mas nós vamos ver que nem tanto. Existe uma certa dificuldade de integração também nos jovens. Por quê? Desses 50%, boa parte eram filhos de membros da igreja que chegaram na idade e tomaram a sua decisão de se batizar, tornar membro e entendeu então que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Então não foi tanto um trabalho de integração, foi mais um trabalho de desenvolvimento. Olha lá, o segundo maior número de pessoas batizadas está na faixa de 30 a 40 anos.
20% tem 50 anos ou mais, e apenas 5% dos nossos batizandos estão na faixa de 40 a 50 anos. O que isso nos mostra? Nos mostra que a faixa etária de 40 a 50 anos, hoje em nossa igreja, é onde nós temos mais dificuldade de integrar pessoas, de trabalhar a evangelização, de trabalhar a recepção dessas pessoas, de elas se manterem dentro da nossa família. O segundo grupo, então, está entre os 50 mais, os mais experientes, e aí, então, de 40 a menos é o nosso terceiro grupo de maior dificuldade. Mas olha que interessante, porque quando nós olhamos para o nosso corpo de membros, nós temos uma realidade um pouco diferente. Mas por quê? Porque quando nós olhamos ali, para a transferência por idade, nós temos uma outra realidade. Os jovens são os que menos receberam transferência, e o que mais recebeu foi entre 30 e 40 anos, 50 anos ou mais, e 17% entre 40 e 50 anos de idade. Então, o menor índice é abaixo de 30 anos e o maior índice é entre a faixa etária de 30 e 40 anos. Esses números, irmãos, nós trouxemos aqui, não é para jogar na cara, para falar que nós estamos fazendo coisas erradas, não. Mas é para nós acendermos um alerta, para nós podermos conversar e entender, então, onde estão as nossas dificuldades. Onde nós podemos olhar para a nossa igreja, para o nosso desafio, de cumprir o ID, porque tudo que nós vamos conversar aqui a respeito da integração, volto a dizer, então para cumprirmos o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos e cumprirmos o ID, de que é anunciar o Evangelho de Deus, fazer Jesus Cristo conhecido em todas as nações. E a integração é um fator muito primordial. Eu estava lendo um livro esses dias atrás, chama Igreja Acolhedora. Igreja Acolhedora é um livro que um pastor se dedicou então a ir em igrejas para dar consultoria a respeito de integração, ao acolhimento de pessoas dentro então das igrejas. Porque as igrejas estavam com dificuldades de receber os seus visitantes e de fazer com que esses visitantes voltassem a fazer parte da igreja. E boa parte da porcentagem de pesquisas que esse pastor fez mostrou que a grande dificuldade dos visitantes não era com os visitantes. Não, o visitante tem a mente fechada e não quer aceitar o Evangelho. Grande parte era porque a igreja não estava preparada para integrar as pessoas da melhor forma. Então, quando nós olhamos isso e olhamos esse desafio que nós temos então para a nossa igreja de integração, nós precisamos ser sinceros e honestos quanto às nossas dificuldades. Você precisa ser honesto consigo mesmo, olhando para você, analisando, será que você hoje tem uma dificuldade para integrar pessoas? Será que você acolhe bem as pessoas? Porque quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós então podemos melhorar. Eu já falei isso numa pregação, eu estava lembrando esses dias, e eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade na integração. Eu, particularmente, um pouco por causa de uma personalidade, porque também eu vivi todos os meus anos da minha adolescência me afastando do descrente, porque na minha mente eu estava sendo martelado, cuidado com quem você anda, porque senão ele vai te influenciar e você vai se afastar da igreja, ele vai te levar para o mau caminho. Então eu me privei às vezes de relacionamentos com descrentes por causa daquilo que eu estava formando em minha mente. Foi bom porque graças a Deus, minha adolescência eu posso falar que eu passei em santidade para a honra e glória do nome de Deus, mas pelo lado da integração, hoje eu tenho dificuldade em me comunicar com o descrente às vezes, por causa dessa minha trajetória, me afastando deles, ao invés de me aproximar. Então eu quero convidar você, em primeiro lugar, a pensar hoje na sua vida. Você tem dificuldade de integrar pessoas? Você tem dificuldade de conseguir se relacionar com pessoas descrentes para anunciar o Evangelho? Se você tem, eu quero convidar a se juntar comigo, para nós então hoje pedirmos a Deus direcionamento,
o Espírito Santo para nos ajudar a trabalharmos essa nossa dificuldade para que pessoas possam conhecer o nome e o amor de Jesus Cristo. Esse é o nosso maior intuito nessa noite. Então vamos lá. Então nós sabemos que essa é uma dificuldade, nós sabemos que nós precisamos melhorar na área de integração, mas como nós vamos fazer isso? Como nós podemos desenvolver a integração dentro dos nossos dois carros-chefes? Nós já falamos aqui, é o culto e a célula. Se os dois são a nossa porta de entrada, como nós, igreja, podemos fazer para que a integração no culto e na célula possam ser feitas de forma excelente? Quando nós olhamos aqui, esse livro Igreja Acolhedora, ele fez algumas pesquisas e eu trouxe aqui algumas respostas de visitantes, descrentes, que visitaram igrejas e o que esses visitantes acharam de bom ou acharam de ruim na integração, tanto na célula, tanto no culto, em algum local onde ele teve contato com a igreja. Porque eu penso o seguinte: se o nosso objetivo é a integração de pessoas, nós não vamos mudar a nossa mensagem para que essas pessoas sejam acolhidas. Esse não é o propósito. Nosso intuito não é mudar o evangelho, deixar o evangelho mais brando, mudar a nossa mensagem de santidade, teologia da cruz, nossa doutrina da cruz, para que essa pessoa se sinta mais à vontade. Mas nós temos alguns aspectos que nós podemos mudar enquanto estrutura, enquanto forma de agir. Então, olha só, a primeira coisa que o visitante mais observa quando ele vai ter contato com alguma igreja é se alguém o convidou para sentar. O que isso significa? Esse pastor, ele fez algumas perguntas, conversou com os visitantes, e ele falou assim: qual que foi a sua maior dificuldade? Olha, minha maior dificuldade foi que eu cheguei às vezes na célula, ou eu cheguei na igreja, no culto, e eu não sabia se eu podia sentar em qualquer lugar. Eu cheguei e olhei para a igreja, olhei para casa, e eu não sabia se eu poderia me sentar em qualquer lugar. Ou então eu não me sentia à vontade de ir até lá na frente, percorrer a igreja toda, todo mundo me vendo, me analisando, e sentar lá na frente. E aí esse pastor, ele definiu alguns planos de ação. É interessante que na igreja dele eles tinham essa dificuldade, e o ministério e a igreja foi preparada para que quando chegasse algum visitante, tivesse aquele primeiro contato, conversasse com ele e encaminhasse para um local onde ele se sentisse à vontade para se sentar. O segundo aspecto que os visitantes sempre falavam é se as pessoas se apresentavam aos visitantes. Então, na célula, por exemplo, nos roteiros, nós temos, olha, não esqueça de falar o seu nome para o visitante, de perguntar ao visitante o nome dele. Porque muitos visitantes vão à igreja, às vezes até nós temos o ministério de recepção, as igrejas têm lá um ministério de acolhimento, mas o visitante passa, é cumprimentado, mas ele não sabe com quem ele está falando, qual é o nome da pessoa, e aí às vezes ele foi convidado por alguém, e aí ele fala assim: olha, eu recebi essa fichinha aqui para escrever, mas eu não sei o nome da pessoa, eu estou com vergonha de ir lá procurá-la, sem saber o nome dela, como que eu faço? Porque a pessoa às vezes não se atentou a falar o seu próprio nome. Olha, boa noite, meu nome é Douglas, ou boa tarde, bem-vindo à nossa igreja, meu nome é Douglas, fique à vontade. Então os visitantes se sentiam incomodados. Outra questão é um espaço seguro e limpo para as crianças. Aqui essa análise é até interessante, que encaixa muito bem com o abismo de gerações, que foi a palestra que nós estudamos. Esse pastor, ele fala que com o passar dos anos, a nova geração, a geração X, que é a geração super protetora com seus filhos, eles têm uma dificuldade com as igrejas, porque muitas igrejas não têm um lugar preparado para o seu filho, e quando tem, em algumas igrejas, o espaço não é seguro, tem vários lugares que os pais ficam com medo: não, meu filho vai machucar aqui, ou então pode acontecer qualquer coisa, se entrar alguém aqui na igreja, meu filho vai ser o primeiro alvo, ou então o espaço não estava limpo. Então os visitantes observam, eles olham, analisam o local. Outra coisa, e aí foi interessante que o autor falou de uma situação que eu nunca imaginaria que aconteceria numa igreja.
Ele falou assim que o visitante chegou na igreja e achou as pessoas felizes demais. Eu falei assim, uai, como assim? Isso é coisa boa, né não? Aí o visitante, não, peraí, deixa eu te explicar. Eu cheguei lá e eu vi pessoas que passavam por mim na rua com cara fechada, nunca nem olharam para mim. E eu cheguei na igreja, pessoas sorridentes, conversando, uma simpatia, mas para mim soou muito artificial. Parecia que a pessoa era uma dentro da igreja, que queria me acolher, me abraçar, mas na rua é uma pessoa que queria que eu estivesse longe da presença dela. É algo que nós precisamos tomar cuidado. Outra coisa que eles percebem é se eles foram notados pela igreja. O autor, ele começou a chamar as igrejas de grupinhos santos. Ele fala assim, eu chegava nas igrejas e eu fazia o papel de um visitante. A igreja não me conhecia e eu passava por todo o processo da igreja como se eu fosse o visitante. E ele fala que teve uma igreja que tinha aproximadamente entre 300 a 400 membros. E ele fala assim, eu nunca contei, mas desde o momento que eu estacionei meu carro até o momento que eu voltei para ele após o culto, eu contei 27 grupinhos de pessoas que nenhuma delas sequer olhou para mim para me cumprimentar. Eu passei pela igreja, pelo culto e sequer eu fui notado. E muitas pessoas entram nas igrejas e saem sem se sentirem notadas. E isso não é algo bom. E isso é algo que eles se sentem incomodados. Aqui eu trouxe essas informações para nós começarmos a pensar sobre o que nós estamos fazendo parecido com essas pesquisas, o que nós temos feito de bom, o que você e sua célula têm feito de bom, têm feito de forma excelente, que os visitantes se sentem bem acolhidos, ou mediante essas informações dos visitantes, o que nós podemos então melhorar, o que nós podemos desenvolver dentro das nossas áreas. Aqui são situações bem práticas, de acolhimento, de integração, desde o momento que o visitante vem para o culto, até o momento que o visitante vai para a célula, tudo isso é integração. Só que uma coisa que eu percebo, e eu olho para mim às vezes, me pego cometendo essa atitude, eu venho à igreja na expectativa de adorar a Deus, na expectativa de ouvir uma boa palavra, na expectativa de que eu possa encontrar os meus amigos e conversar com os meus amigos, mas muitas vezes eu não me percebo preocupado com a presença dos visitantes, com o intuito de vir à igreja para adorar a Deus. Sim, é um objetivo e ele é um objetivo correto, de ouvir uma boa palavra. Sim, eu preciso de ouvir uma boa palavra, mas nos momentos onde eu não estou adorando a Deus com louvor, com cânticos, ouvindo uma boa palavra, eu às vezes estou preocupado demais comigo mesmo, ao invés de estar preocupado com pessoas que podem estar ao meu lado precisando da minha ajuda, precisando às vezes de um abraço, de uma palavra amiga, precisando às vezes de um apoio e às vezes de ser notado. Então, quando nós vamos falar de integração, a integração ela vai trabalhar esses aspectos, mas eu percebo que vai trabalhar muito mais do que somente atitudes durante o culto e a célula, para que nós possamos integrar pessoas. Por exemplo, naquele aspecto de simpatia e acolhimento sem ser artificial, o visitante observou que dentro da igreja ele era bem acolhido, mas fora não. Fora da igreja é como se aquela pessoa fosse um ET agora, ela não existe mais para aquela igreja. Então a integração, ela deve fazer parte do nosso estilo de vida. A integração é algo que precisa estar permeando os nossos pensamentos constantemente. A integração é algo que você precisa trabalhar todos os dias, não é somente no culto, não é somente na célula. Sabe por quê? Para um visitante vir até a célula, ele precisa ser convidado. Talvez o visitante ele precisa ser seu amigo. E se você não faz essa integração antes que ele venha até a igreja, então, ele nem na igreja ele vai vir, nem na célula ele vai chegar a participar. Então a integração, ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Ela precisa ser algo que eu pratico a todos os momentos nos meus relacionamentos, nos meus contatos com as pessoas,
Eu tinha um amigo que ele gostava de trocar de cabeleireiro todos os meses. Ele falava assim, olha, quando eu ia num cabeleireiro e aquele cara ele era crente, eu não voltava mais ali. Porque o meu objetivo era encontrar um cabeleireiro descrente, cortar cabelo com ele, desenvolver um bate-papo para poder evangelizar o meu cabeleireiro. Então, isso é uma pessoa que entende a integração do seu estilo de vida, que ela observa vários momentos e oportunidades que ele tem para integrar pessoas na família de Deus, para trazer pessoas a se relacionar com ela, a se relacionar com você, a se relacionar comigo, para que nós possamos então compartilhar o amor de Deus por nós, a amar as pessoas como a os nossos próprios irmãos. Hebreus 13. Isso é integração. Então hoje eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida, se você tem feito essa integração, se a sua vida, a integração tem feito parte do seu estilo de vida, porque somente dentro da igreja vai ser algo artificial, vai ser insuficiente. Nós precisamos trabalhar a integração no nosso estilo de vida. Vamos lá. A integração, então, fazendo parte do nosso estilo de vida. Eu gostaria de convidar você a abrir novamente a Bíblia. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Vamos lá. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quando eu falo que a integração, ela faz parte do nosso estilo de vida, esse versículo vai trazer para nós o norte de como nós devemos integrar pessoas. É esse versículo que vai mostrar para nós qual é a maneira correta de nós então acolhermos as pessoas. São princípios de coisas que nós devemos fazer. E a primeira coisa que esse versículo vai nos trazer para a integração é que nós não devemos ser egoístas e nem tentar impressionar ninguém. No nosso acolhimento, na nossa integração, nós não devemos estar com o nosso coração com o intuito de impressionar as pessoas com o nosso louvor, impressionar as pessoas com o nosso ministério infantil, com o nosso ministério de apoio e acolhimento, com as nossas células, com a nossa casa. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos ser humildes e considerarmos as pessoas mais importantes do que nós mesmos. Quando eu entendo que a integração é um estilo de vida, eu entendo que eu preciso olhar para as pessoas e considerá-las mais importantes do que a mim mesmo, porque eu já entendo que eu sou uma pessoa que Cristo me alcançou, que Cristo já converteu a minha vida e que agora eu preciso olhar para as pessoas, amá-las e me preocupar com elas, olhar para as pessoas e se interessar por elas, termos empatia, olharmos para pessoas e olhar que elas têm necessidades tão quanto nós. A integração, através desse versículo, eu entendo que ele nos convida a olhar para as pessoas e entender que elas precisam das mesmas coisas que nós. Precisa de adorar a Deus, elas precisam ouvir uma boa palavra e que eu preciso ser um instrumento de Deus para que essa pessoa tenha essa oportunidade. Então, no ministério, como que eu vou desenvolver? Como que eu vou trabalhar esse versículo dentro do meu ministério? Como que eu lá no multimídia, como eu sendo diácono, como eu sendo um monitor do ministério infantil, posso trabalhar esse versículo para integrar pessoas? Como eu posso observar as pessoas? A primeira coisa é entender que existe mais pessoas do que além de mim mesmo. É me tornar uma pessoa humilde para então que as pessoas não se afastem de mim. Uma coisa que aconteceu comigo há um tempo, numa igreja, no meu tempo de seminário, é que tinha uma pessoa que as pessoas não gostavam de estar perto dela. As pessoas, elas
começavam a conversar com ela, mas durante um tempo as pessoas se afastavam delas. E conversando com essas pessoas que se afastaram, a gente pôde entender que elas se afastaram porque aquela pessoa sabia a resposta de todas as coisas. Você conversava com ela, começava a desenvolver um assunto, não, disso aí eu sei, isso aí eu domino desse assunto. A pessoa sempre sabia todas as coisas. E as pessoas começaram a se afastar delas por causa que ela sabia de todas as coisas. Ela estava cheia de si, ela não permitia aprender com o outro. Essa é uma característica que não pode estar dentro do nosso coração. Nós precisamos estar prontos a aprender com a pessoa, até com descrente. Quantas coisas já aprendi com descrente? A segunda coisa para a integração é amar as pessoas. Ali o versículo vai falar para nós olharmos para pessoas com um interesse muito maior do que a nós mesmos. Na integração, um princípio que precisa ser desenvolvido é que você precisa amar as pessoas. Você precisa se preocupar com as pessoas. Uma amiga minha da Sami, ela deu um testemunho uma vez que ela, quando ela era nova, na sua infância, ela teve um caso de abuso sexual. E essa situação levou ela a não confiar em ninguém. Então ela tinha dificuldade de criar relacionamentos de amizade. E isso também a afastou do Evangelho em vários aspectos. Ela não conseguia entender Deus como um Deus bom, um Deus que cuidava dela. E quando ela foi então contar o seu testemunho de conversão, ela falou que ela entendeu, o primeiro aspecto da vida dela, que ela entendeu que ela tinha sido transformada pelo amor de Deus, que ela começou a olhar para as pessoas e amar as pessoas. Ela começou a se preocupar, a se importar. Ela não olhava somente para si mesma. Então, uma das características da pessoa que vive integração no seu estilo de vida é uma pessoa que olha para os interesses do próximo. Ela enxerga mais do que a si mesma. Ela começa a participar da família de Deus e se preocupar com o visitante, o que o visitante vai, como ele vai se integrar, como o visitante ele vai fazer parte da igreja, como ela vai ser incluída, como ela pode chegar até o Descubra, como ela vai até a minha célula. Não, graças a Deus ela veio no culto, como ela vai para a minha célula? Como eu consigo convidá-la? Ou então, como esse meu amigo, como eu posso criar oportunidades de me relacionar com descrente? Não, vou trocar de cabeleireiro todo mês até achar um descrente. Ele fez isso. Isso mostra que ele enxergava mais do que a ele mesmo. Eu quero convidar você a pensar na integração com esses 3 princípios: com humildade, amando as pessoas e enxergando essas necessidades das pessoas, enxergando as pessoas e seus próprios interesses, como ali Filipenses vai nos trazer, se preocupando com os interesses alheios, considerando os outros mais importantes do que a si mesmo. É uma cultura, é uma mudança de mente. É quando eu consigo perceber que a minha característica eu chego na igreja e eu estou querendo celebrar a Deus. E eu vou ter a oportunidade de celebrar a Deus. Mas enquanto ainda não começa o louvor, eu cheguei mais cedo, que é uma coisa importante, O visitante que ele chega mais cedo, se não tem um membro da igreja para acolhê-lo no momento, ele vai se sentir desconfortável. Existe uma pesquisa que fala que existem 2 momentos muito importantes numa igreja para um visitante. O primeiro momento é o primeiro minuto do visitante dentro da igreja, dentro do culto, dentro da célula. O primeiro minuto vai ser o minuto que o visitante vai criar todo aquele preconceito a respeito daquela igreja. Então eu estava conversando com um jovem que foi recebido na nossa igreja, e eu falei assim: cara, o que dificultava você participar da nossa igreja? E ele falou assim: olha, vou ser sincero com você, jogar limpo. Eu achava que a igreja aqui era uma igreja de metido. A igreja era uma igreja de pessoas cheias de dinheiro, metido, e que não me cabia. E aí ele veio até a igreja e então ele percebeu que não era assim. Mas é um preconceito. É algo que foi criado. É um preconceito naquele primeiro minuto.
Então, se não temos membros para quebrar esse preconceito no primeiro minuto, nós teremos uma dificuldade de integração desse visitante. E o segundo momento mais importante de acolhimento da integração do visitante é os 5 minutos após o culto. A pesquisa revelou que os visitantes, eles ficam no máximo 5 minutos depois que o culto acaba. Então, eu gostaria de você pensar nesses 2 momentos e trabalhar esses 3 princípios. Se o primeiro minuto do visitante é muito importante, eu vou estar aqui para recebê-lo. E, gente, quando eu falo sobre essa integração não é responsabilidade apenas do Ministério de Recepção e de Apoio, é de todos nós. E o segundo momento é os 5 minutos após o culto. Então, se você quer conversar com seu amigo que você não vê durante a semana, conversar com aquela pessoa que está lá há muito tempo que você não vê e não conversa, espera 5 minutos. Destine os seus 5 minutos para primeiro observar os visitantes, recebê-los bem e tentá-lo conduzir à célula ou trazê-lo novamente ao culto. Por fim, no meu momento, eu queria trazer uma ilustração. Lembrando aqui que nós trouxemos 2 frases a respeito da nossa integração. Eu quero que você esteja com isso gravado no seu coração. São essas 2 frases. Todo domingo é o primeiro domingo de alguém e toda célula é uma célula do dia do amigo. Por quê? Se você olha que todo domingo é o primeiro domingo de alguém, você vai vir preparado para receber essa pessoa que está vindo pela primeira vez na igreja com excelência. Você vai entender que no seu ministério, você vai trabalhar de forma excelente para que o visitante que vai vir pela primeira vez seja bem acolhido e tenha a oportunidade de ouvir uma boa palavra, de celebrar a Deus com bons cânticos, de deixar o filho no ministério infantil tranquilamente, de que ele possa ser encaminhado até aqui, né? Talvez você fique lá embaixo e observou que um visitante chegou lá na porta e ele está meio perdido, acompanhe ele pela rampa, aproveita a rampa para trocar uma ideia com ele, porque todo domingo é o primeiro domingo de alguém, e toda célula é um dia do amigo, porque toda célula é uma célula para você convidar o seu amigo, toda célula você vai trabalhar com excelência para receber a sua casa. Eu estava procurando vídeos, eu sou anfitrião, e eu estava procurando vídeos de como eu, como anfitrião, posso melhorar a minha casa para receber melhor o visitante. E aí eu peguei dicas, olha, deixa uma água gelada, peguei dica com o Shell, deixa um cafezinho lá, independente se você vai levar o lanche ou não, um cafezinho, uma água, um pote de balas. Os casados me ensinou isso, casados para sempre, um potinho de balas, toda a célula. Então nós podemos ter estratégias para receber bem um visitante. Então imagina, o visitante, você é um visitante de uma célula, você chegou lá, aí tem pessoas alegres, sorridentes, com uma água gelada, um potinho de balas, olha aqui uma bala para você, seja bem-vindo à minha casa, nós vamos conversar aqui a respeito de Deus, vamos ter um momento de louvor. É disso que nós estamos falando. Isso é uma boa integração, quando eu e você entendemos que nós precisamos receber a pessoa que está vindo pela primeira vez na célula e no domingo à noite no culto para ser bem acolhida. E então aqui o nosso exemplo. Eu queria agora convidar você a pensar numa ilustração, num jantar. Ali eu trouxe uma foto do jantar já meio que preparado. Então imagine você num relacionamento. Você noiva ou noivo, está para convidar o seu namorado ou sua namorada a se casar com você. Vamos pegar os homens aí, né? Convidar a sua namorada para se casar com você. E aí então você bola todo um plano, um planejamento para fazer o pedido de noivado para sua namorada. E aí então você reserva o melhor restaurante que ela mais gosta. Vamos pegar um restaurante aqui de Vale do Aço. Qual é o restaurante aí, gente? Um restaurante bom.
Down the place. Então, você vai lá e reserva o down the place. Vamos lá. Você reserva o down the place só para o seu pedido. Aquela noite, você está com dinheiro, você está disposto a gastar tudo, todos os seus recursos, os seus esforços para o pedido. Então, você vai lá e reserva o down the place durante toda a noite. Ninguém vai entrar, vai ser só você e a sua namorada ou o seu namorado no down the place para você fazer o pedido. Aí você conversa com os garçons, fala, olha, eu vou pedir minha namorada hoje em casamento, eu quero que seja tudo da melhor forma, tudo bem preparado. Você faz uma decoração para aquele noivado, para aquele pedido. E então chega a hora, o garçom está pronto, o chefe já está preparado com a comida que ela mais gosta. E você então chega naquele restaurante, já tem uma recepção extremamente calorosa, bem recebida, e ela já começa a achar, nossa, hoje tem uma coisa diferente, esse lugar aqui está um pouco diferente. Mas ela gosta daquilo, e a pessoa chega, aí você prepara, já tem a mesa lá preparada, posta, tudo organizado do jeitinho que ela gosta. E aí então, vocês sentam e vão começar a jantar como se fosse um dia normal, um dia qualquer. E aí o garçom começa a trazer a entrada. Ela escolhe a entrada, ela pode escolher o que ela quiser, e ela vai lá e escolhe aquela entrada mais saborosa, um camarão no queijo, sei lá. Ela escolhe uma coisa que ela sempre quis comer e nunca pôde. Só que interessante, que quando o garçom chega com a comida, você nota alguma coisa diferente. O garçom chega, ele põe na mesa, só que ele resvala a mão na mão da sua namorada. Mas você acha, não, foi sem querer. Foi sem querer, vamos continuar, estou focado aqui, eu vou pedir ela em casamento hoje, vamos continuar aqui. Vamos comer nossa entrada, e ela já pede o prato principal, está empolgada, está no prato principal, a aliança vai vir escondida em algum lugar, e ela vai ver, e você vai fazer o pedido, vai fazer aquela declaração. E aí ela pede uma bebida, e quando o garçom chega, na hora que ele vai entregar a bebida, ele dá uma piscadinha para ela. Você fala assim, aí não. Uai, você está atrapalhando meu jantar aqui, cara. Aí você vai lá, troca uma ideia com ele, não, ó. Que isso, cara, está atrapalhando meu jantar aqui, eu vou pedir minha namorada em casamento. E o garçom, não, perdão, cara, não quis fazer, não foi intencional não, e tudo mais. E aí toca. Aí chega a hora do prato principal. Aí na hora do prato principal, de novo, ele vai lá, encopa, pega na mão dela, dá uma piscadinha. Como que você se sentiria com esse garçom? O que... Qual seria o seu desejo? O que você gostaria de fazer com aquele garçom que está atrapalhando o seu jantar de pedido de casamento? Eu com certeza imagino que você queria pegar aquele cara e não seria uma boa coisa. Você mandaria ele embora, falaria com o dono do Down the Place, assim, ó, esse garçom, manda ele embora, despede ele, porque eu vim aqui pedir minha noiva em casamento e ele está tentando flertar com a minha noiva. Mas agora, eu quero mudar um pouco o cenário. Eu quero te convidar a pensar no seguinte fato. O jantar, o pedido de casamento, é o culto de domingo à noite ou é a célula? O noivo é Jesus. E a noiva que vai ser pedida em casamento é o visitante que Jesus deseja convidar para ser salvo, para se tornar noiva dele, para poder entrar na família e relacionamento. E você é o garçom. E você tem a oportunidade de servir a Jesus Cristo com esse pedido de casamento da melhor forma, ou então você vai ser esse garçom que está flertando com a noiva de Cristo. Eu trouxe essa ilustração para que você comece a pensar qual tipo de garçom você tem sido.
Como você tem trabalhado a integração das pessoas no jantar que Cristo tem a oferecer para os seus visitantes, para o descrente que Ele deseja convidar a sua família. E eu te convido a ser uma pessoa que entende que todo domingo Cristo está levando alguém para casar com Ele, para fazer esse pedido. Ou toda célula, Deus está querendo convidar alguém para entrar na sua família. E nós precisamos então desses 3 princípios: humildade, amor pelas pessoas e que eu enxergue muito mais do que nós mesmos. E enxergue que todo domingo, toda célula, na verdade todos os dias, é um dia que você pode ser usado por Deus para que alguém conheça o amor de Cristo. Mas que para isso, eu e você, nós precisamos buscar isso. Porque às vezes eu nos pego fazendo o quê? Eu estou indo no meu trabalho e vai ser só mais um dia de trabalho. Eu tenho célula na terça e eu tenho... Quem que eu vou convidar para a célula terça-feira? Ah, não tenho ninguém, todos os meus amigos são descrentes. Então crie oportunidades, como meu amigo, troca de cabeleireiro, troca de manicure, faça alguma estratégia para que você possa então integrar alguém à família de Deus. Amém?